Paz de Cristo, salve Maria. Olá, paz de Cristo. A gente está aqui em busca de tentar transformar nossa dor em missão, em oração também. Estamos buscando em Deus isso e queremos compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu, um pouco da nossa busca, porque pode ser que o que estamos vivenciando e o que vivenciamos pode ser que ajude outras pessoas. A gente, como muitas pessoas sabem, a gente tem uma pequena loja onde a gente busca fazer cadernos católicos, materiais católicos, no intuito de vender e arrecadar valor para um dia, se for da vontade de Deus, a gente tem um projeto onde a gente possa educar as crianças com os valores de Jesus. Então a gente tem a loja nesse intuito e no final do ano passado a gente vendendo nossos cadernos pela internet, né? Infelizmente a gente sofreu um golpe e nesse período que a gente sofreu o golpe eu estava gestante de poucos dias, estava bem no início. Então a gente, quando teve esse impacto do golpe, foi algo assim emocionalmente muito pesado para nós, porque a gente não tinha como marcar com valor, então a gente começou a pedir ajuda aos irmãos, a expor o que tinha acontecido. E pela graça de Deus, muitas pessoas foram ajudando, foram dias construindo esse valor, até que chegou um momento que a gente conseguiu alcançar o valor para quitar o golpe, mas exatamente no mesmo dia que aconteceu, eu tive um sangramento e também muitas dores. E essas dores me remeteram à perda do nosso terceiro filho, que eu também tive um aborto espontâneo. E quando veio todos esses sintomas, eu já tinha associado que iria acabar acontecendo outro aborto espontâneo. Até que eu me decidi tentar dormir em meio às dores e meu esposo ele ficou em oração. Ele passou a madrugada em oração, clamando a Deus. Foi essa experiência que nós tivemos, né? Recordar da terceira gestação, do quanto foi doloroso o acontecimento, e vivenciar de novo seria uma dor ainda muito maior. Então ela foi descansar, rezando, né, pedindo a Deus, e como nós temos uma devoção a Nossa Senhora do Rosário de forma intensa, em tudo a gente traz o Rosário para pedir a Deus pelas nossas necessidades. Eu fui fazer eu tenho um hábito, nós temos um hábito, desde o começo do casamento, que é colocar Jesus Eucarístico, virtual, no nosso oratório. A gente sempre colocava, e eu pensei em coloquei no nosso oratório, e fui clamar, né, através do Santo Rosário, fui clamar a Deus pedindo que Ele fizesse algo que a gente não consegue fazer. E fui rezando um rosário, atrás de rosário, a madrugada entrou e eu fui rezando o rosário, eu não conseguia dormir, era uma experiência dolorosa muito grande, porque a gente já tinha passado por isso e ficávamos imaginando que não ia suportar essa repetição dessa realidade. Então eu rezando com muita intensidade, vi algo estranho na Eucaristia. Né? Eu coloquei um zoom bem grande, a ponto de pegar o celular todo, e eu comecei a olhar para a Eucaristia e vi uma imagem de um bebê. Fiquei até imaginando que se era coisa da minha cabeça, mas fiquei vendo um bebê mexendo. Porque o que a expectativa do que estava sendo visível, né, na nossa realidade, era que ia acontecer do bebê estar morrendo. E a gente foi rezando e ela descansando. Aí chegou um momento que eu estava cansado e fui dormir junto com ela. Mas nessa realidade de muito sangramento e nesse pensamento, né? Será que o bebê suportou? Será que está procedendo com a gestação? E no outro dia, E no outro dia eu até contei pra ele, né? As dores diminuíram, o sangramento diminuiu também. E a gente ficou na expectativa de que a gestação iria continuar. Então a gente foi para o hospital, 2 dias depois, fez ultrassom e viu que o bebê estava bem, só teve um descolamento da placenta. E a gente começou com um tratamento, com muito repouso, uso de medicamentos também, e fomos seguindo. E nesse período eu fiz até uma promessa a Jesus. Eu falei para Jesus que o nome do bebê, se fosse homem ou mulher, ia ter o nome de Jesus, no sobrenome.
Aquele bebê era dele, eu tinha entregado a ele. E fiz essa promessa bem forte a Jesus. E a gestação foi prosseguindo. Até que chegou no 6º mês de gestação. Mas antes disso também, gente, eu não tinha descobrido ainda que era uma menina. Antes mesmo de descobrir que era uma menina, eu tive um sonho, parecia assim, bem real mesmo. Uma freira, ela me entregava 2 sapatinhos rosas e ela falava assim: sou a madrinha dela. E aquele sonho ficou bem forte em mim. Eu fiquei na minha cabeça: é menina. É uma menina e eu, com esperança, vai ser freira. Esse sonho, depois, mais à frente, eu vou contar o que eu descobri em relação a essa religiosa, a ordem religiosa que ela serve, essa freira. Depois eu descobri algo que foi trazendo um sentido. Mais na frente eu vou contar para vocês. Então, chega um momento que veio o 6º mês da gestação. E nesse período, eu comecei a ter um inchaço muito súbito. Inchar, e depois eu comecei a ver pontinhos na visão, como se fossem umas estrelas caindo. Chegou um momento que eu cheguei a vomitar. E nesse dia, a gente estava até trabalhando, terminando uma encomenda. E a gente parou tudo, deixou incompleto e fomos para o hospital. A gente foi até com nossos 2 filhos. E a gente tinha em mente que era só ir para o hospital, tomar um medicamento e voltar. E depois ter o parto. E eu até pedi a Jesus em oração que o parto, quando fosse acontecer, que eu sentisse a maior dor do mundo, para poder entregar a dor do parto normal, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, a nossa vida em Deus. Então eu pedi para Jesus que seja a maior dor do mundo. Mas a maior dor do mundo é você passar pelo parto e não ter o seu filho, para fazer você esquecer daquela dor. Na Bíblia fala que a mãe, quando passa pelas dores do parto, ao ver o filho no seu braço, aquela dor é esquecida, aquela dor passa. A maior dor do mundo é passar pelo parto e não ter o seu filho. Só quem passou por isso sente na pele o quanto é doloroso, o quanto é difícil. Então, quando a gente foi para o hospital, foram tantos acontecimentos que a gente vai tentar descrever o que aconteceu. Primeiro, eu fiquei internada. Foi diagnosticado que ela estava com pré-eclâmpsia e precisava ficar internada. Então foi uma despedida meio tensa, né? E resumidamente a gente pode pegar a despedida com uma frase do nosso filho que olhou para ela e falou que iria para casa rezar muito. Eles não podiam ficar no hospital porque eu ia ter que ficar na UTI, e na UTI não pode ter acompanhante. Então, meu esposo retornou com nossos 2 filhos para casa e eu fiquei na UTI. E foi muito doloroso. E quando o nosso filho mais velho se despediu, ele falou assim: mamãe, eu vou rezar muito, chegar em casa. E lá eu fiquei 2 dias no hospital. E eu fiquei me comunicando com ele o que estava acontecendo, tomando muito medicamento, até que chegou um dia que os exames estavam mostrando que a placenta estava bem afetada por conta da pré-eclâmpsia. E a nossa filha, a gente chegou a descobrir que era uma menina, Mariana de Jesus, a gente colocou. E a gente foi descobrindo, né, que pelos exames que estava muito afetado, que era muito arriscado para ela permanecer na barriga, mas também era arriscado para ela na UTI, neonatal fora, né? E também era arriscado para mim continuar com a gestação, porque a pressão arterial não baixava, o inchaço estava aumentando muito. Para vocês conseguirem imaginar, eu saí de casa, eu estava com, um pouco antes eu me pesei, né? Eu estava com 65 quilos. Lá no hospital, depois de 3 dias, eu estava com 78 quilos. Aumentar assim em poucos dias foi algo muito, muito pesado, né? Rosto bem inchado, mão. Eu tive até que tirar a aliança, porque de tão inchado que estava. E eu ficava com a aliança assim bem perto de mim, já que eu estava distante dele, para poder lembrar, poder ter força. Era a aliança e o meu texto. E rezando, pedindo a Deus.
nessa piora dela, aí nas ligações ela emocionalmente abalada, aí ela falou que não estava mais aguentando e precisava que eu ficasse perto dela. Então eu senti uma necessidade, né? Tanto da minha para ficar perto dela como dela, necessidade de estar ao lado dela. Aí eu comuniquei a minha mãe, que ela já tinha suas necessidades de cuidado com o neto, com a mãe dela, idosa, mas dentro dessa realidade eu precisei deixar os filhos com ela. E fui. Quando cheguei lá na enfermaria, aí eu só vim. Nesse tempo eu já tinha passei 2 dias na UTI, no terceiro dia eu fui para a enfermaria. Aí quando eu estava procurando a sala que ela estava, aí eu só vi só um retalho de pano, que era do vestido. Só um pedaço desse aqui. Tá aqui do braço. Quando eu vi, eu já lembrei do vestido. E quando eu olhei para ela, realmente ela estava muito inchada. E eu fiquei muito em choque, né, pela transformação da face, da aparência dela. E fiquei me culpando no sentido de como eu não consegui ter vindo antes, dado um jeito para vir. E meu, tantas responsabilidades aqui. E eu não queria mais sair. Depois dessa realidade, eu já estava decidido que eu só sairia quando tudo estivesse bem. E ali foi dias pesados, né, na enfermaria, dias que ela não conseguia dormir, respiração fraca, o inchaço muito expressivo, e a gente passava madrugadas, né, buscando formas para ela respirar. E uma coisa que a gente não largava, desde quando a gente foi, né, no dia 27 para o hospital, era do terça. O terça era a nossa esperança. E foi rosário atrás de rosário. O que a gente não conseguia fazer um pelo outro, a gente rezava. É a única esperança que a gente tinha, suplicar a Deus pelas nossas necessidades, pelas dificuldades que a gente estava passando. Não só ela, como também a nossa filha. E nesse período que ele já estava comigo na enfermaria, estava finalizando o mês mariano. Eu tinha pedido muito a Nossa Senhora nesse tempo. É o 6º mês, é o mês que ela visita Santa Isabel, que estava no 6º mês de gestação. E eu sempre ficava assim, em oração. Nossa Senhora me acompanha nesse período, pedindo muito a ela que intercedesse por essa gestação. E esse diagnóstico que estava muito negativo foi numa sexta-feira. No sábado, eu fiz o mesmo exame e a médica até falou assim: você é a mesma pessoa que eu atendi no dia anterior, porque o líquido amniótico tinha voltado, a placenta estava melhor, a Mariana estava tendo mais movimentos, estava mais ativa na barriga. E a gente ficou esperançosa nesse sábado. Era o último dia do mês mariano. E quando foi à noite, a mãe dele levou nossos filhos para a igreja. E ela fez com que nosso filho entrasse, né, na entrada da missa com a rosa para entregar para Nossa Senhora, em homenagem ao final do mês mariano. E nosso filho, quando estava indo para poder entregar a rosa, ele começou a chorar, um choro bem expressivo. Aí no vídeo mostrou ele chorando. E eu lá no hospital, quando eu vi esse vídeo, eu vi como um sinal, né, que eu ainda não sei se foi porque estava finalizando o mês mariano e eu ia ter que cumprir um propósito. Eu não sei explicar bem, mas eu senti algo forte quando eu vi. E quando foi no domingo, a gente repetiu o exame, o ultrassom, aí já tinha mudado totalmente. A placenta estava muito afetada, o líquido amniótico tinha reduzido, a Mariana estava mais quietinha. E nesse dia, nessa madrugada, eu não tinha conseguido dormir. A respiração muito fraca, um inchaço muito... nem conseguia descansar na cama. O inchaço fazia meu corpo ficar bem dolorido. Então, essa doença, ela é bem arriscada, né? Ela pode causar convulsão, problemas neurológicos, cardiovasculares, então é algo que afeta o organismo todo. E quando foi no domingo, após fazer o exame com os resultados bem negativos, aí um pouco tempo depois a gente estava conversando com 2 mulheres que estavam no leito do lado, e lá a gente testemunhando sobre casamento, porque a moça que tinha ganhado o bebezinho, ela não era casada ainda na igreja. Então a gente foi falando da importância do casamento na igreja, da graça que Deus derrama. Aí depois ela ficou dizendo que iria usar o DIU, né?
Então a gente ficou informando o que a igreja recomenda, que é o método Billis. A gente foi orientando. A gente estava buscando dar um sentido ao estar ali, em procurar servir a Deus, a anunciar o que a igreja, que é mãe, e sabe o que é melhor para nós, nos ensina. Então a gente foi buscando. Aí eu sei que depois chegou uma médica e falou que a situação estava difícil, que seria preciso fazer o parto cesáreo de urgência. E uma dessas mulheres me abraçou e falou assim, vai dar tudo certo. E de forma bem espontânea eu falei para ela assim, vai começar meu calvário. E foi forte essas palavras. Parecia que não foi eu falando, vai começar meu calvário. Depois a gente pediu para pensar, conversar. Aí todo mundo saiu da sala da enfermaria e a gente começou a chorar. Mas a gente ali, eu fiquei de joelho, nós colocamos a mão na barriga dela e a gente foi consagrar a Mariana, né? E toda a realidade que a gente iria viver a Nossa Senhora. Depois que a gente rezou, aí eu me levantei e a gente estava dizendo o sinal que estávamos prontos para poder vivenciar. Aí depois dali foi conduzida para todos os processos de troca de vestimentas e iniciar, né, o parto cesáreo. E a gente foi. E foi ocorrendo tudo normal, o parto. A anestesia foi tranquilo. O parto cesáreo também foi tranquilo. E a Mariana nasceu no dia 1º de junho, mês do Sagrado Coração. Ela nasceu com 840 gramas, bem pequena, mas apesar de bem pequenininha, ela parecia ser forte. Saudável. Parecia ser saudável. E se mexia bastante. E era muito linda ela. E depois disso, né, por ela ser pequenininha, ela foi levada para UTI. E eu fiquei em repouso, em observação, né, por conta do parto cesáreo. Tava lá em observação, passaram algumas horas. Ele foi visitar ela na UTI neonatal para ver como tava. Depois ele retornou. E até que chegou um momento que pediram para eu tentar me levantar e ver como tava, né, o processo de recuperação. E no momento que ele me ajudou a me levantar, eu comecei a sentir tontura. Pouco tempo depois, comecei a sentir jorrar muito sangue. E eu sentia como se fosse coágulos muito forte. Aí eu pedi para ele chamar a médica, a enfermeira. Aí a enfermeira vinha, fazia uma massagem abdominal para ver se o útero ia contraindo e amenizando o sangramento. Mas não passava. E aquele sangramento só aumentou. Até que chegou uma equipe de médicos e eles estavam com a expressão o que fazer. Até que a médica falou para ele que nesses casos ou era um procedimento, um balão intrauterino, ou, em caso mais grave, retirar o útero. Aí ele falou, faz o que puder para salvar minha esposa. A gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, foi tudo tão rápido, muito sangue jorrando. Muitas pessoas, né, em volta. Eu só falei para todos que estavam ali que eles pensassem num processo que desse para recuperar a vida dela, né? Que a gente sabe que são vários procedimentos e que eles têm que pensar qual o procedimento melhor. Então havia muita conversa, muita dúvida qual o procedimento iniciar. E nessa dúvida que eles estavam tendo para escolher qual o procedimento em meio ao tempo que eles tinham, eu via, né, Ingrid muito pálida, por ter já jorrado muito sangue para fora, eram muitos coágulos, e, e expliquei para eles, né, a realidade, para eles perceberem o estado dela que ela estava. Será que tal procedimento que eles estavam conversando daria tempo de salvá-la? Aí depois a obstetra lá e outros médicos me falou que a gente não poderia mais conversar porque tá numa realidade muito tendencioso, né, para algo fatal e que precisava fazer o quanto antes logo, porque ela já tinha perdido muito sangue. Então todos se retiraram da sala e foram para uma sala específica e eu fiquei na cama lá, sentado, rezando
e aguardando notícias. Em meio a toda essa turbulência que estava acontecendo, eu só conseguia pedir a Deus para me deixar viver, permitir que eu continuasse vivendo. E eu pedia para os médicos: me salvem, eu tenho meu esposo, eu tenho meus filhos para cuidar. E eu ficava repetindo isso e repetindo, até que me sedaram, me deram uma injeção e depois eu apaguei. Não vi mais nada. Quando eu acordei, eu só perguntava: onde está meu esposo? O que aconteceu? Realmente, o medicamento faz a gente perder a consciência. E falaram que eu teria que voltar para a UTI para ficar em observação, como iria reagir ao procedimento que foi feito. E nesse período, o Mariano estava na UTI neonatal e eu continuei na UTI. Aí ficou assim a minha vida, né? Nesses dias, como eu disse para vocês, da experiência que eu vi o pedaço de pano para encontrar ela na sala, quando ela estava inchada, eu fiquei aquele sentimento de responsabilidade. Eu quis ficar na, no hospital, de frente à sala, buscando formas para permanecer, porque não podia. Mas eu já estava decidido que eu só iria sair quando levasse a minha esposa, ela e a Mariana. Aí fiquei nessa estratégia, né? Ia para neonatal, rezava o texto da misericórdia em frente onde a Mariana estava, né? Recebendo todo o tratamento. Depois eu ia lá para frente da sala onde Ingrid estava. E ficava o dia inteiro fazendo esse processo e com o texto na mão. E no outro dia, eu ficava ali também na cadeira, não conseguia dormir, não conseguia me banhar, não conseguia fazer nada, necessidade básica, né, biológica, por conta essa realidade, né? A filha na UTI e a esposa na UTI, eu não conseguia olhar para mim, só conseguia usar a força que eu tinha para pedir a Deus que me desse força para lidar com tudo e poder apoiar, lidar, ajudar de alguma forma, e que Ele escutasse as minhas orações e súplicas sobre a vida delas. Foram dias assim. E continuando a observação na UTI, o tratamento, os medicamentos, comecei tendo, desinchando mais, né? Foi ainda anemia por conta da perda do sangue, estava muito forte, eu tinha reações na respiração, mãos geladas, os pés. Eu não entendia por que estava tendo esses sintomas, mas eu ficava tentando buscar formas de me alimentar, de tentar ficar bem para poder sair da UTI, porque é algo muito assustador ficar ali. A UTI é algo que você vê gente morrendo, gente passando mal. Os médicos, eles ficam à madrugada mesmo trabalhando, os aparelhos apitando direto, vendo os sinais vitais de cada paciente. É muito aterrorizante ficar ali. Para mim foi muito difícil, principalmente por estar sozinha. E ali eu ficava refletindo na fala que eu tive no início, antes de começar o parto. Vai começar meu calvário. Eu fiquei refletindo que na cruz Jesus foi flagelado, né? Foi cortado, teve derramamento de sangue. E ele ficou ali na cruz, preso só na cruz. Nossa Senhora e o João Evangelista estava ali perto, mas na cruz mesmo só estava ele. E teve um momento que ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, não era porque Deus abandonou ele. Deus Pai está sempre presente. Mas é porque Jesus sentiu tudo que a gente sente. Tudo que a gente passa, Jesus passou na cruz, na sua paixão. Por isso ele nos entende tanto. Ele nos redimiu. Então eu ficava imaginando, agora eu estou na cruz sozinha, ali na UTI, vendo tantas coisas. E foram se passando os dias, a situação não melhorava, foi feita uma transfusão de sangue, o nível sanguíneo não recuperou. Porque na hemorragia grave que teve, né, a gente não explicou, mas esse sangramento que jorrou foi uma hemorragia e foi grave ao ponto de ter uma anemia grave também. Então ela precisou de duas bolsas de sangue, medicações, alimentação específica, e ficou nesse processo de observação
e esses tratamentos. Até que chegou um dia que eu já tinha tomado, né, uma transfusão de sangue, estava aguardando ver como o organismo ia reagir. E teve um dia que ele chegou com a médica que estava de plantão. E acho que tu pode contar essa parte. A médica saiu da sala, me chamou para conversar e falou que lá na UTI neonatal, a nossa Mariana estava tendo algumas complicações, mas ela não trouxe uma aparência de tensão, nem que seria grave. Mas falou se eu queria ir só, ou eu acharia melhor ir com a Ingrid. Aí eu perguntei logo, dentro dessa pergunta, mas é algo grave? Mas ela não quis explicar, ela não deu sinal, já que nós, tudo que fazemos, a gente conversa, decide juntos, eu falei que eu preciso conversar com minha esposa para saber qual é a opinião dela. E, por graça de Deus, né, falou isso, porque ela não tinha visto Mariana direito, só viu, se eu não me engano, foi Na hora do na hora do parto. parto, e foi muito rápido, porque Mariana, por ser prematura, ela precisava do aparelho para poder respirar. Aí foi tudo bem rápido. Depois daquele dia, a Ingrid já não tinha mais visto ela. Então, quando eu falei que queria conversar com a Ingrid para poder decidirmos juntos, a Ingrid já estava decidida que iria. Foi Então, quando ele me falou que Mariana não estava bem e perguntou se eu queria ver. Eu decidi na hora, eu vou. Então pegaram a cadeira de roda para poder ir. E quando eu me levanto eu já peguei meu texto. E foram me levando até o UTI neonatal. E meu esposo me acompanhando. E quando a gente chegou lá, a médica deu um resumo do que estava acontecendo, que ela teve paradas respiratórias e que ela não estava bem. Naquele dia ela teve muitos sintomas difíceis. E depois eu entrei na sala para ver ela, eu e ele. E quando a gente entrou, ela estava lá com ela naqueles aparelhos, né? E perguntaram se eu queria segurar ela. E eu falei que sim, que queria segurar. Então a médica pegou, colocou ela no meu colo. E naquela hora que eu tava segurando ela, eu só conseguia falar que amava ela. Falou, eu te amo, mamãe te amo, mamãe te amo. E a gente chegou a batizar ela também, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dela. E ali a gente conversando com ela e rezando. Ela chegou a abrir o olhinho, eu cheguei a ver o olhinho dela. E depois ela foi morrendo nos meus braços. E quando ela morreu nos meus braços, eu senti uma paz que não era desse mundo. Parecia que o céu estava abrindo. Eu não sei explicar. Eu sei que também não é por merecimento meu ter sentido isso. Foi uma graça de Deus. Porque Deus sabe que se eu não tivesse sentido essa paz, eu não ia suportar. Era uma paz do céu de que ela estava bem, de que o céu existe. E depois que ela faleceu, meu esposo chorando, eu consolando ele, né? Aquela certeza do céu por ter sentido essa paz, essa graça que Deus me permitiu. E aquele momento foi a ressurreição, a morte e a ressurreição. Eu tinha completado o meu calvário ali. A morte e a ressurreição de ter sentido a paz. E Deus sabe que se ele não tivesse me amparado, naquele momento poderia ter acontecido algo pior. Minha pressão arterial ainda estava alta, o risco da hemorragia voltar e ter um choque hemorrágico ainda era grande. Por isso que a médica estava até ali acompanhando. E Deus me amparou naquele momento para conseguir ver minha filha pela última vez, segurar ela, dizer que amava, de batizar ela e de sentir essa paz de que o céu existe, de que a vida aqui ela é temporal, é só por um tempo, que a vida eterna aqui que não passa, é a vida com ele no céu. E a nossa Mariana, ela nos faz lembrar isso. A busca pelo céu, de que vale a pena a gente viver em Deus.
esse curto período de nossas vidas, para que um dia a gente possa viver eternamente ao lado dele. E lá que há uma paz tão grande, uma felicidade. Na Bíblia afirma. E por estar na Bíblia, a palavra de Deus, a gente crê. Lá não haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento. Depois do que retornamos, né, ao UTI, permitiram que eu ficasse perto dela dentro da sala e a gente ficou em choque. Que fomos, mas como eu tinha falado antes, eu estava com a esperança de retornar, né, com elas duas. E teve uma outra irmã também que também passou por uma realidade de saúde, onde ela tinha perdido o filho dela. E a Ingrid, sentindo a dor, né, de uma perda de uma filha, ela saiu da cama dela e foi abraçar a outra irmã. Nesse momento, eu estava com a dor da perda muito forte. E vi que tinha outra mulher que estava chorando também. Ela tinha perdido a filha. Eu levantei com dificuldade do leito. E fui lá, peguei na mão dela e falei: estou aqui pra gente chorar juntos. Pra gente chorar juntas. Pra gente pedir a Deus força, pra gente aguentar essa dor. E lá eu fiquei falando um pouco da experiência que eu tive, da paz que eu senti. Fiquei falando pra ela do céu, que a filha dela também estava no céu. E ali eu estava buscando iniciar, transformar a dor em missão, em oração. Que é isso que Jesus nos chama. Os sofrimentos dessa vida, eles não são em vão. Ele tem um sentido. Jesus Cristo, ele é a cabeça. E ele falou que nós somos os membros, o corpo dele, corpo místico. E a cabeça que sofreu para redimir todo mundo, sofreu na cruz. O corpo dele ainda continua sofrendo aqui na terra, que somos nós, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A gente precisa buscar em Deus, analisar que sentido é esse. Será que é um sentido pedagógico para que possamos aprender algo? Será um sentido corredentor, onde a gente pode unir nossos sofrimentos ao sofrimento de Jesus e pedir pela conversão dos pecadores, pela própria conversão? Ou será que é um sentido pedagógico, redentor? Outro sentido, eu não estou lembrando agora. Outro sentido também, será que é para redimir faltas que a pessoa pode ter, algum pecado que cometeu, é para contribuir na purificação daquela alma? Porque a gente sabe que o sofrimento, ele também nos, por mais que doa, mas ele purifica, né? Inclusive o sofrimento de Jesus nos purificou, nos permite, nos deu abertura ao céu. Antes Jesus, antes da paixão de Cristo, não tinha essa possibilidade de irmos para o céu. Então, foi um sofrimento que purificou. E a gente precisa aceitar essa salvação, cumprir o que Ele nos pede, os mandamentos, para que um dia a gente possa herdar o paraíso. Na Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que possamos herdar a glória eterna. Então, precisamos passar por esse sofrimento, é necessário. Dificilmente a gente vai encontrar, eu nunca encontrei, né, uma pessoa que não sofreu algo. Sempre, ao meu ver, sempre tem algo a sofrer. Quando não é em uma área, é em outra. Então a gente precisa ter um olhar espiritual desses sofrimentos. E depois que a gente perdeu a nossa Mariana, a nossa luta no hospital continuou. Ele já estava muito desgastado, dormindo na cadeira do hospital, ali sem poder ter seus cuidados básicos de higiene, porque não tinha um local. A gente já estava mais de 8 dias ali no hospital. E eu estava necessitando de outra transfusão de sangue por conta que houve uma perda grande.
E a primeira transfusão não teve resultado, os medicamentos também. E ali, esperando a transfusão, eu só clamava a Deus por misericórdia, que me permitisse viver, para cuidar dos meus 2 filhos que tinham ficado, para cuidar do casamento, para continuar, para servir. E eu fiquei pedindo a Deus essa graça, até que chegou um momento que eu comecei a rezar, eu tinha terminado o rosário e comecei a rezar o texto da misericórdia. Fiquei pedindo a Deus um sinal de que Ele estava comigo, de que essa nova transfusão de sangue iria me ajudar. Nesse momento eu tinha concluído o rosário e tinha nos informado que estavam esperando mais uma bolsa de sangue e, e que depois ela iria receber. E quando eu terminei o Santo Rosário, eu fiquei com, sentindo, né, vontade de não continuar outro rosário, mas rezar o texto da misericórdia. E estava próximo das 3 horas. Aí ela também teve uma vivência particular diante desse momento. Nós estávamos distantes, ele não estava podendo ficar na sala Fora da da UTI. sala. E ele rezando o texto da misericórdia e eu também rezando o texto da misericórdia, mas a gente não tinha combinado. E eu pedindo a Deus um sinal de que Ele estaria comigo. E a bolsa de sangue chegou exatamente às 3 horas, a hora da sua paixão, a paixão de Jesus. E eu senti muito forte que ali era o sinal. E recebi aquela bolsa de sangue, rezando o texto da misericórdia, pedindo que aquele sangue se transformasse no sangue dele, que pudesse me ajudar a me recuperar, que me permitisse viver para poder servir, para transformar a dor em missão, em oração, para continuar. E fui recebendo aquela bolsa de sangue. E depois disso a gente teve o resultado que o nível da hemoglobina estava aumentando e que foi algo até mais do que a gente estava esperando. Continuei com os sintomas, né, por conta da falta de sangue, ainda está reduzido. O oxigênio não circula bem no corpo, pelo corpo, e a pessoa sente calafrios na cabeça gelada, as mãos, os pés gelados, sente um cansaço até em falar, a respiração lenta, fraqueza, sono, muitos sintomas por conta dessa anemia grave. Eu continuei com esses sintomas, mas o nível de sangue estava aumentando, então era um sinal bom. E chegou um momento que a gente voltou para nossa casa e foi um momento difícil chegar em casa sem a nossa filha. Ela não estava mais no meu ventre. Foi algo muito doloroso para nós. E eu com aqueles sintomas todos. E quando eu cheguei, eu sentei na cadeira. Aí nossos 2 filhos, um ficou de um lado e outro do outro. E eu comecei a passar mal. Uma respiração muito difícil de respirar. E passando mal, e os 2 me vendo ali. E os 2 começaram a chorar. Eles são pequenos ainda, né? Um tem 4 anos e a outra tem 3. E eles, sem entenderem, começaram a chorar. E eu tentando ficar bem para não transmitir aqueles sintomas para eles. Então, meu esposo teve que chamar a mãe dele para pegar as crianças novamente. A gente teve que voltar para o hospital por conta que os sintomas estavam fortes. Tive uma piora. Eu comecei a vomitar, a passar muito mal. A gente voltou para o hospital novamente. Depois de tomar alguns medicamentos, a gente retornou para casa. E eu já estava muito fraca, por conta que eu não estava conseguindo me alimentar. Então eu pedi para ele entrar em contato com todos os padres que conhece, para ver o primeiro padre que puder trazer a unção dos enfermos, para eu poder receber. Eu não sei o que pode acontecer. Eu só precisava receber Jesus. Então ele começou a mandar mensagem para os padres que a gente conhece, até que um estava disponível para vir. E depois que eu recebi, ele veio, depois que eu recebi Jesus Eucarístico, eu senti algo diferente, eu não sei explicar. Jesus está ali verdadeiramente, já aconteceu tantos milagres, provando que Jesus está presente na Eucaristia.
Ele nos disse na Bíblia que estaria conosco todos os dias. Ele está. Só precisamos ter fé. Ele está na Eucaristia. Aos olhos da fé, a gente consegue ver e senti-lo. E depois que recebi a unção dos enfermos, aquele vômito cessou, eu consegui me alimentar, consegui dormir, descansar, e meu corpo foi se recuperando. De maneira lenta, mas cada passo positivo que acontecia no nosso dia a dia em relação à saúde dela, a gente louvava a Deus, porque o que mais a gente queria é sinais, né, de que o que estávamos fazendo estava dando resultado. E graças a Deus que quando ela recebeu a unção dos enfermos, a gente percebeu que outro dia foi diferente. Não estava vendo mais vômitos, que ela estava se alimentando um pouco, mas estava se alimentando. E a gente estava louvando a Deus, né, um pouco. E também, nesse período, depois que eu recebi a transfusão de sangue, eu fiz outro exame para ver o nível de hemoglobina. E depois veio o médico aqui na nossa casa e ele viu o resultado dos exames. Ele falou assim, que tinha aumentado muito rapidamente o nível de sangue, estava muito baixo, mas tinha aumentado muito rápido. Ele ficou, essa mudança para ocorrer em anos, né? Tomando medicamento, tomando outras transfusões de sangue. E ele ficou admirado por ter sido rápido essa recuperação do nível de sangue. E eu vejo como uma graça de Deus, porque realmente o sangue é extremamente necessário, gente. Para tudo, para você pensar, eu não conseguia pensar direito, era muito difícil para respirar, para poder, até a temperatura corporal, o sangue é necessário. Então, eu vi como uma graça de Deus. Deus teve misericórdia de mim e me concedeu esse aumento no nível do sangue. Os sintomas, como eu disse, continuaram, mas ao longo dos dias foram passando. Ao longo dos meses, né? Não foram só dias. E as lutas aqui ficaram um pouco complicadas, porque a gente, como temos essa loja, e nós não estávamos mais trabalhando, tinham pedidos, né, de irmãos já atrasados, e não era possível porque ainda estava muito passiva, muito necessitada para tudo. Então qualquer coisa eu tinha que levantar eles para Ingrid para poder ir para tal local, conduzir ela para ir para outro, alimentação, buscar forma para poder ela se alimentar, juntamente com a casa que, por a gente ter passado um pouco mais de 2 semanas, a casa estava uma bagunça, muita roupa para lavar, os meninos que passaram muitos dias na casa da avó e precisava entender de uma forma básica o que estávamos passando e como eles poderiam ajudar e como eu poderia lidar com eles, porque voltamos muito cansados fisicamente, muito abalado pela perda da Mariana. E foi uma luta. Como eu disse, não estava conseguindo trabalhar, né? Trabalhamos juntos. Então fui pedir ajuda aos irmãos próximos, a paróquias, que pudessem ter um olhar sensível à nossa realidade para poder nos ajudar. E até aproveito também esse vídeo para agradecer a todos os irmãos que se sensibilizaram e buscaram com muita intensidade nos ajudar de alguma forma. A gente agradece de coração. Porque nós realmente precisamos de tudo, né? Alimentação, de valores, né? Comprar os medicamentos. E graças a Deus, né, tanto a paróquia aqui do centro, como também a paróquia da Torres Galvão, os padres que sensibilizaram, que nos ajudaram, né? Foram muitos padres. E foi uma ajuda essencial, porque como a gente não estava conseguindo trabalhar, infelizmente teve pessoas que cancelaram pedidos que já tinham sido efetuados. Então a gente realmente precisou. E a gente agradece de coração, porque essas pessoas que nos ajudaram aliviaram nossa cruz nesse tempo. Através da ajuda de vocês, eu consegui tentar, né, focar mais na vida dela, né, e nas necessidades dos filhos e da casa. Além de outras coisas, mas pela necessidade maior era ela, né? E nosso muito obrigado, que Deus recompense. E o que fazíamos aqui era rezar em família e colocar todos vocês em oração, porque sabemos que todos nós passamos por problemas, dificuldades, perdas, sofrimentos, né? E que nós necessitamos do auxílio de Deus.
E era uma forma que a gente sabe que é benéfica e é que a gente poderia fazer, é rezar por todos vocês. Nosso muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós, né? Estamos agora retomando, né, nossa vida, pedindo a Deus a graça de cada dia. Ainda não é fácil, né, mas estamos seguindo, buscando o sentido de Deus. Nós somos uma família de oração, sabemos que através da oração a gente faz aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Somos uma família de buscar servir, né? Nosso filho, nos nossos filhos a gente traz muito esse valor do servir, né? Que Deus nos fez para amá-lo, e o servir o próximo é uma forma de amar a Deus. E trazemos muito isso em nossa vida, no nosso dia a dia, e estamos seguindo, né? Com a graça de Deus, passar por mais uma realidade. Eu até falei, né, para minha esposa que a gente tinha perdido nosso terceiro filho, e, e a gente foi lá para o hospital, né, e ela sentiu algo, né, estava num sangramento muito grande, ela foi para o banheiro, e no banheiro ela retirou, e o nosso terceiro filho estava no braço, e a gente chorou muito no banheiro, e ficou um tempão lá, e depois voltamos com o corpinho do nosso filho para casa. E foi um choque, né? Como eu falei, o terceiro foi muito forte. E eu até falei, olha, se fosse um filho maior, né? Maior, um tempo de pessoas, eu fiquei imaginando, bom, tem famílias e mulheres que, os casais, né? Que planejam, faz tudo para a chegada do filho, e depois acontece, né? Essa realidade. E que dor, aí eu falei que eu não conseguiria suportar essa dor, não conseguiria, e foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós estávamos num processo de planejamento, estávamos comprando as coisas, organizando um lugarzinho dela, e foi o que eu temia aconteceu. E estamos aqui, né? Com a fé mais forjada, não largamos Deus por causa dessa realidade. A realidade nos fez enxergar a necessidade maior que temos de Deus, e estamos buscando, né, fortalecer o nosso matrimônio, educar os nossos filhos para Deus. É uma luta diária, buscando sentido através dos sofrimentos, mas percebemos, né, particularmente a vida de Mariana, nossa filha, que Deus levou, e ela potencializou essa entrega das nossas vidas a Deus. E estamos partilhando com vocês essa realidade que sabemos que muitas famílias também passam. E que a dor, a gente só consegue suportar se a gente entender o sentido. Sem o sentido, sem transformar essa dor em missão, fica muito difícil aguentar, suportar. Se a gente não entende que aquele sofrimento ele pode trazer algo, que Deus é nosso Pai, Ele não ia permitir um sofrimento se não pudesse transformar em algo. Se a gente não entender isso, pode acontecer o pior, no sentido de depressão, suicídio, falta de sentido na vida. A gente precisa realmente entender que esse sofrimento é temporário. E estamos aqui, como eu disse no início do vídeo, tentando transformar a dor em missão, em oração. E, como eu tinha falado, eu tive um sonho com uma freira me entregando 2 sapatinhos e dizendo que ia ser madrinha da bebê que eu estava carregando. E eu vi que depois, né, a gente já em casa, nesse processo de recuperação, eu vi que a ordem religiosa dessa freira, que foi do Instituto REST, é uma ordem que elas têm como vocação também trazer, a palavra é vítimas expiatórias, né? Elas atraem para si, pedem a Deus para si o que seria de castigo para os sacerdotes, para os padres. E eu fiquei refletindo, será que a vida de Mariana foi para isso? Foi uma alma expiatória? Eu não sei dizer, eu só sei que o sonho foi forte, que aconteceu tudo isso, foi um calvário para nós. Aí a gente está tentando entregar a cada dia a dor. Como eu disse,
a dor do parto, quando o bebê está na mão, a mãe esquece a dor. A nossa filha não está aqui conosco, então a gente não esquece a dor. Ela continua dia após dia. A cada data a gente lembra. Hoje estarei fazendo tantos meses. Então a gente está a cada dia tentando entregar essa dor, buscando entender o sentido e transformando em missão, em oração. Pedimos a oração de vocês para que a gente persevere, para que a gente tenha força. E a gente vai estar rezando também por vocês, por cada um que vai rezar por nós, que nos ajudou também. Eu sempre falo, né? A oração alcança o coração de Deus que pode tudo. Então, pedimos humildemente a oração de vocês. Deus abençoe.